Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reeducação alimentar e se realmente precisa de fazer uma reposição hormonal, né? Se você está na menopausa, você está aqui. E se você está aqui, você está com essa dúvida. Nutri, você sabe o que é o climatério? Primeiro, vamos esclarecer. Climatério começa por volta dos 40 anos e vai até os 65 anos. O que ocorre? Uma transição de uma fase hormonal da mulher. Então, assim, nós temos uma quantidade bacana de hormônios, chamamos hormônios sexuais, ok? E eles começam a diminuir. E isso traz uma série, mas uma série de efeitos conosco, uma série de fatores. Quem sabe você está sentindo igual a foto que estava aqui, né, da live, calorão. Quem sabe você está começando a ter dores. Nunca tive artrite, está piorando. A minha artrite piorou demais. Quem sabe você está começando a sentir fraqueza, desânimo. Quem sabe você, mulher, está sem vontade de se relacionar com seu companheiro, está sem desejo sexual. Quem sabe você está com secura vaginal. Quem sabe você tem dores na hora de ter o relacionamento mesmo, a relação sexual. Quem sabe você, eu coloquei até algumas outras alterações aqui, do peso, essa eu não podia esquecer. Quem sabe você vai falar, Nutri, sempre comi meu pãozinho, sempre. Uma fatiazinha de queijo, o meu cafezinho e nunca engordei. O que está ocorrendo agora que eu não estou conseguindo emagrecer? Então, a gente tem que tirar alguns alimentos que aumentam o peso e a circunferência abdominal, que são alimentos inflamatórios, que não vai te dar nada de perninha, porque antes o que você comia, agora não necessariamente você pode com tanta liberdade. Não é que nós não podemos comer, mas quem sabe não podemos comer com tanta liberdade. Você entende? Nós até podemos, mas com moderação, né? Começa a dar mais dores musculares, perdemos massa muscular, né? E você percebe, né? É engraçado, quando você fica algum tempo sem ver uma pessoa, a pessoa envelhece, aí você fala, nossa, como ela Aí você entende o que é massa muscular. A pessoa começa, nossa, como ela perdeu massa muscular, você vê, né? Então, assim, são vários fatores que ocorrem por causa da diminuição, principalmente desses hormônios sexuais, e principalmente isso ocorre na mulher. E aí, você começa a sentir, logicamente, eu acho que o que mais pega é a fraqueza e o desânimo. Porque, assim, fraqueza e desânimo. Porque, verdadeiramente, tudo que está relacionado à dor, fadiga, cansaço, leva um canal de ansiedade e depressão muito grande. Toda vez que você estuda dores, toda vez que eu sempre falo aqui, sempre que eu falo com dores articulares, que você tem dificuldade, artrite, artrose, lúpus, gota, fibromialgia, quando a gente fala dessas dores, e qualquer outra dor que causa, assim, que seja significativa, você começa a perceber que a pessoa começa a entrar num quadro mais depressivo, porque verdadeiramente ninguém consegue viver com dor. E o que você faz? Normalmente, o que a gente já começa a fazer? Já começa a correr atrás de reposição hormonal, né? E se você começa a fazer uma reposição hormonal muito cedo, você vai aumentar a quantidade dessa reposição hormonal. E o que caracteriza verdadeiramente a menopausa, né? A fase, porque o climatério, a menopausa está dentro dessa fase, quando faz mais de um ano que você não menstrua. Faz mais de um ano que eu não me paro. A última menstruação faz um ano. Aí você já entrou na menopausa. O que começa a ocorrer? A gente começa atrás de reposição hormonal, porque de alguma maneira você quer voltar a ter a energia que você tinha. Você fala, eu não sou assim, eu não sou desanimada, eu sou animada, como que eu volto? E aí você começa a buscar todas as informações, tudo que poderia te auxiliar nesse processo. O que nós esquecemos verdadeiramente é que não necessariamente a reposição ela tem que vir antes da reeducação, não necessariamente. Ela não necessariamente deve vir antes da reeducação alimentar. Primeiramente, você tem que fazer a reeducação alimentar. Posteriormente, se houver necessidade, a reposição hormonal. Por quê? Porque aquilo que eu comia não faz sentido por vezes eu comer agora. Então, vamos assim, ser bem clara. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existem alimentos que são conhecidos como construtores, outros energéticos e outros ainda reguladores. Esses alimentos, eles têm funções para organizar os nossos hormônios. Nós temos uma estrutura bioquímica muito linda, muito complexa, perfeita que Deus nos deu. E se nós, por exemplo, eu posso comer, eu vou falar agora rapidinho, construtores, proteína, energético, carboidrato, reguladores, vitaminas. E energéticos também são gorduras. Aí, então, eu posso comer um pão com queijo e manteiga.
Eu tenho praticamente e uma fatia de tomate. Eu tenho praticamente toda a classe que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho o carboidrato do pão, eu tenho a proteína do queijo e eu tenho também a gordura, né, da manteiga e ainda os reguladores do alface e tomate. Mas será que nessa fase que eu me encontro, o pão com queijo é melhor? Será que tem a quantidade necessária de vitamina que eu preciso repor? Provavelmente não. Provavelmente esse pão com queijo, ele não fazia diferença nenhuma. Eu poderia comer ele tranquilamente quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 32 anos, 35 anos, comecei a sentir um pouquinho mais no 35, mas ainda poderia tranquilamente, mas de repente, aquele pãozinho com queijo parou de fazer o quê? Sentido. E eu comecei a acumular a gordurinha na barriga. Aí é normal. Então, aquilo que eu comia quando eu tinha 30 anos não faz muito sentido eu comer nos 40 e muito menos nos 50 anos. No 45, 48 não faz. Então, vamos lá falar dos alimentos, e isso eu preciso entender que é uma certa urgência em mudar, né? Eu não gosto de deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, verdadeiramente, não faz sentido para mim. Veja bem, se eu quero me sentir bem hoje, por que eu vou deixar esse alimento para comer amanhã? Se eu quero ter os resultados positivos hoje, por que eu vou deixar para começar amanhã? E nós temos uma tendência enorme de querer deixar para depois, de procrastinar. Então, vamos parar de procrastinar para termos a nossa saúde de volta. Nada paga a energia que nós temos, não tem valor, sabe? Você entender, os alimentos construtores, eles estão na classe de proteínas. E eu poderia falar aqui das carnes, mas eu não quero falar das carnes. Não vou falar para você que você não pode comer carne, não é isso. Mas eu vou falar para você que se você desse uma olhada verdadeiramente nas leguminosas e nas oleaginosas, nossa, seria muito, mas muito melhor. Leguminosa e oleaginosa, muito melhor mesmo. Você teria muito mais resultado. Não tem tanta proteína leguminosa e oleaginosa quanto tem na carne. Então, por que compensa? Porque a carne vai me produzir muito mais efeitos de resíduos metabólicos, que seriam toxinas, do que a leguminosa e a oleaginosa. Então, no final das contas, eu saio ganhando. Quais seriam as leguminosas boas, saudáveis, que nós deveríamos fazer uso? Vamos verdadeiramente fazer uso de leguminosas, tá? Feijão, com mais moderação. Feijão ele dá um pouco de flatulência, barriga, a gente pode falar dele em um outro momento, mas ok. Feijão, grão de bico também com moderação e soja também com moderação. Posso? Posso. Devo, com moderação, não exagerado. Outros alimentos que também são leguminosos e são menos, de dar menos flatulência, é a classe de ervilha e lentilha. A lentilha é uma querida, a gente tem paixão pela lentilha, mas podemos comer todas, tá bom? E as oleaginosas são as castanhas, são as nozes, são as avelãs, amêndoas, tá bom? Então, essas também são muita proteína. Então, se você conseguir colocar na sua alimentação um pouquinho de leguminosa na hora do almoço e um pouquinho de oleaginosa, quem sabe, no café da manhã, ou entre as refeições como lanche, você já está construindo uma quantidade de proteínas maravilhosas para você começar a sair desse quadro de baixa formação hormonal. Então, você já está conquistando isso. Parece bobo e pouco, né? Mas faz isso no período de 30 dias. Você vai ver. Faça isso no período de 30 dias. Como a reeducação alimentar faz muito mais sentido do que a reposição hormonal no primeiro momento. Outros alimentos aqui que eu quero trazer para vocês são os reguladores. Eles nos proporcionam regular, logicamente, o nosso organismo, porque eles têm muitos sais, minerais e vitaminas. E nas vitaminas, onde nós mais encontramos são nas frutas, verdadeiramente são nas frutas. Mas também nós encontramos nas hortaliças, verduras e leguminosas. Temos muitas sais minerais e vitaminas. E elas auxiliam a formação hormonal. Outra coisa também, energéticos. Para eu estar aqui, ou para depois eu fazer uma atividade física, para a gente fazer alguma coisa, eu preciso verdadeiramente estar com energia, estar com disposição. E onde vem essa disposição? O que alimenta? O que me alimenta essa disposição? Verdadeiramente, essa disposição, ela vem dos alimentos energéticos, que são os carboidratos complexos. Entre eles, os cereais, como, por exemplo, o arroz integral, que é ótimo. Ou mesmo os tubérculos, como batata, batata doce, mandioca, tá bom? São alimentos que devem fazer parte do nosso dia a dia. Então, tem uma composição aí para você fazer um plano alimentar. Importante eu estar planejada, porque uma reeducação alimentar, ela vai, por vezes, diminuir a necessidade de você usar uma reposição. Será que realmente você precisa de uma reposição hormonal? Não sei. Primeiro, você tem que fazer sua reeducação, porque provavelmente seu metabolismo está todo louco e você não está colocando os alimentos necessários para a formação hormonal adequada, porque antes, uma cenoura, uma laranja no dia,
Um pouquinho de salada já servia, agora não serve mais. Agora você tem que comer um pouquinho mais de frutas. Agora você tem que comer um pouquinho mais de gorduras boas. Agora você tem que comer um pouquinho mais de carboidrato complexo. Você entende o que eu tô falando? Espero que sim, depois vocês comentem aqui para mim, tá bom? Uma pessoa com 40 anos tem uma necessidade hormonal de organização alimentar diferente de uma de 50, diferente de uma de 60. E aquela que começou a fazer reeducação hormonal, reeducação alimentar com 40, ela tem uma necessidade diferente aos 50 do que aquela que não começou. Então, ela vai se dar muito bem nessa faixa etária. Ela não vai, quem sabe, sofrer com tantos calorões. E se sofrer, vai ser um tempo muito curto. Ela vai se sentir melhor. Eu preciso criar uma rotina. Começa a fazer isso. Eu preciso criar uma rotina. Eu preciso criar uma rotina. E você vai perceber que, ao criar uma rotina, o seu cérebro vai começar a organizar isso com você. Nada de deixar para amanhã. Fala para você: eu quero mudar hoje. Eu vou mudar hoje. Eu vou mudar agora. E você vai perceber que você vai começar a mudar. Seu cérebro ele tem que entender que você deseja uma transformação. E aí a sua vida começa a ter realmente. Você começa a perceber que fez todo sentido mudar os hábitos, que a reeducação alimentar te levou para um outro patamar, que quem sabe você nem precisa mais da reposição hormonal, porque você conseguiu se organizar, seus hormônios estão organizados, a sua mente está organizada, a sua vida está organizada. Entendeu? Por isso que reeducação alimentar e organização na vida, ela vem antes de qualquer reposição. Porque às vezes o que a gente está precisando é dar um pause e organizar nossa vida, é organizar nossa alimentação, nos comprometermos mais, criarmos uma rotina e tirarmos o sonho do papel e transformarmos ele em meta e objetivo. E aí sim, se nada disso der certo, aí quem sabe você precisa de uma reposição. Gente, eu espero que você tenha gostado. Se ela fez sentido na tua vida, você vai curtir. Se ela fez sentido na sua vida, você vai compartilhar com alguém, para essa pessoa também fazer sentido. Você vai curtir aqui e falar, nossa, gostei, curte mesmo. Se inscreve no canal, tem um sininho aí, se inscreve nele. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Bora viver saudável! Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Beijão da Nutri! Nutri! E até amanhã! Tchau, tchau! Beijão, gente!